Bom dia! Bom dia! Que bom estarmos aqui na casa do Pai, é ou não é? E assentados à mesa do Senhor, podermos ter comunhão uns com os outros. A ceia é para isso, queridos. É para você ter comunhão com o seu irmão, né? Mesa é para isso, para ter comunhão. Jesus, quando andou por essa terra, ele desconfigurou algumas coisas, né? Você já teve lá seu celular, seu computador, acabou desconfigurando lá, perdeu tudo. Eu vejo que Jesus veio dar uma resetada com relação às coisas que os fariseus e saduceus, os essênios, os helenistas, os zelotes, toda aquela racinha, né, que vinham para condenar Jesus com relação a algumas coisas, algumas práticas. E Jesus, ele não aboliu nada, pelo contrário, ele acrescentou. Jesus aumentou o nível para o seu povo. E hoje aqueles que aceitam Jesus, que entregam a sua vida ao Senhor, então eles passam a ser agora o novo Israel de Deus. E quem são o novo Israel de Deus nessa manhã aqui? Todos vocês que já entregaram a sua vida a Ele. E aí nós temos a ceia do Senhor, que é sentar à mesa, que é poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para os seus servos. É também anunciar para o mundo, é também anunciar para o mundo espiritual que nós somos do Senhor a partir desse momento. E que todos que estão debaixo de nós, ou seja, a sua casa, o seu núcleo familiar, essas pessoas estão debaixo da proteção de Deus. Por mais que alguns dentro da sua casa não estejam tão bem assim com Deus, não estejam tão firmes com o Senhor, mas eles, através da sua intercessão, eles são cobertos com o sangue do Cordeiro. O mesmo sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. E é o mesmo sangue que nós anunciamos até que ele venha tomando o cálicezinho com esse suco de uva. Você está de uma maneira simbólica dizendo para o mundo que você, a partir desse momento, é do Senhor. Sua casa é do Senhor. Por mais que sua família não estejam todos eles debaixo da presença, no caso, desta comunhão aqui com os irmãos. Por mais que eles não tenham esta comunhão que vocês têm, mas eles têm a proteção de Deus. Quando você ora pela sua família, quando você intercede por eles, o inimigo não tem autoridade de tocar em nenhum fio de cabelo daquele que está debaixo do sangue do Cordeiro. Esta semana eu estava meditando, e quero que você abra sua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 3, vamos ler do 1 até o 13. A versão que vou estar usando essa semana é a NAA, tá? Para que você possa entender e compreender melhor a palavra de Deus. Então abra lá em Esdras. Ih, pastor, agora complicou. Nem sei onde está esse cara. Pois é. Tem que vir para o Nova Criatura aprender a musiquinha com a tia Rita. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí depois... Isso. Vocês estão vindo, né? Mas aqueles que não vieram têm que vir. E dá tempo, né, pastora? Dá tempo ainda, você pode se inscrever. Começou semana passada. Leiamos então. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando
nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sacrifícios sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, o rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram da casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadimiel e os seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim, não se podia distinguir entre as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Pai, está aqui a tua palavra, fala conosco, fala com teu povo, com esses que estão aqui ou em casa. Pai, que a tua palavra seja transmitida nesta manhã com simplicidade e clareza, para que todos possam compreendê-la e aplicá-la nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o que nós vemos aqui é o povo de Deus retornando do cativeiro babilônico.
Mas o que é que levou o povo para o cativeiro? Eu quero te dizer uma coisa. Da terra do Egito, é Deus que nos tirou de lá. E Egito quer dizer escravidão. Mas o cativeiro somos nós que vamos, por conta própria. E esta passagem aqui mostra o povo retornando. Mas eles ficaram 70 anos lá. E por que é que eles foram cativos? Por que é que eles foram transportados para a Babilônia? Por quê? Por causa da sua rebeldia com relação a Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós teimamos com algumas coisas. Aqui, nesse período em que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, foi porque Deus levantou vários também profetas, e Deus queria o seu povo unido, único, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua lei. O Senhor queria que o seu povo fosse propriedade exclusiva dele. O nosso Deus, Ele tem ciúmes de você, sabia? Sabia? E isso não mudou com a vinda de Jesus. Os ciúmes dele por nós é intenso. E não é um ciúmes doentio, até porque se você quiser se separar de Deus, ou anular a sua aliança com Ele, ou o seu casamento com Ele, você faz. E você fica então, Deus dará lá fora, no mundo. Podendo ser assaltado pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo, e até alguns já foram ceifados. E nós temos visto isto ao longo do tempo. As pessoas que saem debaixo da proteção de Deus acabam sendo ceifados. E talvez a sua alma não deu tempo da pessoa se reconciliar com Deus. E é o que temos visto. Essas coisas têm acontecido. E isso que aconteceu há mais de 2.000 ou quase 3.000 anos atrás, acontecendo nos dias de hoje. O povo largando a proteção da casa de Deus para se tornar um idólatra. O que Deus não queria era dividir Ele com mais nenhum Deus. E aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não adoro nenhum tipo de imagem, seja de barro, gesso ou coisa parecida. Mas talvez a gente não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E a idolatria não se refere somente a um boneco de barro, mas se refere àquilo que está à frente de Deus. Se refere àquilo que eu coloco o Senhor, talvez em terceiro, ou quarto, ou quinto, ou em último lugar, numa escala de 0 a 10. Então, esse povo, depois de passar por humilhações, eles foram tirados da sua casa, eles foram levados como prisioneiros, os seus filhos foram vendidos como escravos, pais separados dos seus filhos. Uma guerra é assim, gente, pintar uma guerra bonitinha, como a gente está vendo aí da Ucrânia, né? Que brasileiros foram lá como mercenários para lutar uma guerra. Os caras, eles jogavam só, a guerra deles era no Free Fire, né? Piazada que sabe o que eu estou falando. É joguinho aí de internet. Agora bota uma carabina nas costas, vai lá, cai uma bomba do teu lado, te explode uma perna, já perdeu uma. Aí volta de lá, sem uma perna, sem um braço. É bonito a guerra, né? Só que as pessoas que foram feitas cativas lá, as crianças que foram levadas lá pelo Putin lá para ser discipuladas de uma maneira diabólica em cima de um pensamento de Stalin, de Lenin, de comunismo na cabeça das crianças.
e lavagem cerebral para que as pessoas não creiam mais em Deus. Não creiam. É isso que eles fazem. Então, o cativeiro que veio também para desconstruir o pensamento a respeito de Deus com o povo de Israel. Eles já estavam afastados mesmo, né? Já estavam desviados. O que é, né? Uma situação dessa para pior, só piorou mesmo. Então eles foram cativos para lá. Agora eles estão retornando, depois de 70 anos. Deus levanta um rei, o rei persa, né? Que é o Ciro, que é o rei Dario, para combater o rei da Babilônia, que era o Nabucodonosor. E o que é que ele faz agora? Agora o povo está então retornando para a sua casa. E essas pessoas que estão retornando, a primeira coisa que eles fazem, e que eu e você temos que fazer, se você está retornando para o reino de Deus, é constituir um altar. Olha o que está escrito ali no verso 2, diz assim: então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Esse Zorobabel é um líder espiritual. E seus irmãos, e edificaram um altar de Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Se você não coloca, né, primeiro na sua vida o altar de Deus, não funciona, querido. Você pode fazer um monte de coisa na sua vida. Você pode levantar cedo, dormir tarde, como diz lá em Salmo 127, comer o pão de dores, 127 se não me engano. Comer o pão de dores, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Em vão você vigia, em vão você come o seu pão de dores, porque você quer levantar cedo, dormir tarde. Não estou dizendo também para levantar tarde e dormir cedo, não é isso. Mas sem a bênção de Deus, não funciona. Então a primeira coisa que eles fazem, ao retornar depois de 70 anos do cativeiro babilônico, eles então, eles vão levantar um altar. Olha só o verso 3, assim: firmaram um altar sobre as suas bases. Que base? Já tinha uma base lá. Porque ali onde eles estão levantando o altar, tinha o altar do templo de Salomão. É isso. Eles estão reformando, reestruturando. Eles estão agora num tempo de reconciliação com seu Deus. Deu tempo, mas quantos morreram? Quantos morreram na Babilônia? Quanto sofrimento houve naquela terra? Quanto choro de pai separado dos filhos houve lá? Quanto gemido? Quantas pessoas que lembravam do tempo que iam para a casa de Deus para louvar a Deus e agora estão no cativeiro, agora são prisioneiros, agora é um escravo, não tem direito a nada, tem direito a comer aquela comida que é uma lavagem. O que nós vemos, uma aplicação hoje para nós, para a nossa vida, é quantas pessoas já estiveram sentadas onde vocês estão sentadas e hoje estão comendo a lavagem com os porcos e não conseguem mais voltar. E aí a pessoa, o que eles são muito bons, sabe do quê? De autoimagem, né? Autopromoção, ou sou muito bom de rede social, né? Todo mundo, ninguém tem problema na rede social, né? Aqui, ó, sorrisinho, família, tá, selfiezinha, vai ver o cara tá destruído, tá na miséria, não tem nada. Vai na frente de um shopping, vai na frente de algum lugar, para parecer que está bem, mas por dentro está destruído. É a falsa humildade, né? Então, esse homem aqui, o Esdras, ele tem essa visão de fazer novamente, de construir o altar, de priorizar as coisas de Deus agora, depois que ele dançou. Depois que o povo pereceu. Será que você tem que perecer? Será que nós precisamos
ir para o cativeiro. Cativeiro não é lugar de bênção, gente. Cativeiro é lugar de gente acorrentada, é lugar de gente amarrada, é lugar de gente presa. Será que nós precisamos ir para esse lugar? Agora, se a gente tiver que ir, o Senhor vai providenciar. Vai providenciar alguém para te levar para esse lugar. É só você querer. Ou seja, é só você deixar as coisas de Deus de lado, priorizar as coisas lá do mundo. Você vai para o cativeiro com certeza. Agora, será que dá tempo da gente voltar? Será que dá tempo da gente retornar? Muitos queriam e hoje estão lá, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos que estão lá hoje, mas que não há mais salvação para eles. Aqueles que morreram sem salvação estão nesse momento gemendo lá no inferno, queridos, pedindo e clamando misericórdia, porque o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, mas sempre tem um limite. O limite é o limite da sua morte, é o limite em que você vai desencarnar desse corpo, é o limite em que vai separar a sua alma do seu corpo morto, porque sua alma não morre. Então o amor de Deus dura para sempre até o momento em que nós morremos, porque eu tenho o poder de decidir sobre minha vida espiritual até esse momento. Então o povo abandonou a sua aliança com Deus e sofreram horrivelmente lá na Babilônia, né? E nesse instante eles levantam novamente um altar para renovar a sua aliança com Deus. Eles levantam aqui esta aliança, né? E tem um versículo que eu queria que ele colocasse aqui para mim, né? Que está lá em 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5, para a gente entender um pouquinho aqui, né? Antes de qualquer decisão na sua vida, vá para o altar. Amém, queridos? Antes de qualquer decisão na sua vida, vá para o altar. Não adianta você tomar uma decisão agora e depois você vai pagar um preço altíssimo. Conseguiu lá, filhão? Olha só. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, porque construíam um altar com pedras, sabia? E hoje, as pedras vivas somos nós. Hoje você é o altar de Deus. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você é esta casa espiritual. Você é uma pedra viva, que o mundo rejeitou, mas o Senhor não rejeitou. Vai lá para o verso 9, para você entender melhor. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você. Você é essa pessoa. Nós somos essa pessoa. O Senhor nos chamou das trevas. De uma maneira geral, esse cativeiro aqui seria só para o povo de Israel, mas nós também já estivemos lá. De uma maneira figurada, nós estávamos cativos também longe de Deus. Nós que não servíamos a Deus. Por mais que aqui esse povo já servia a Deus, já tinha sido liberto lá da escravidão do Egito, e eles foram porque eles quiseram. Então é nós que queremos ir para esse lugar de cativeiro, queridos, e nós não podemos ir não. Então algumas, assuma sua fé diante das pessoas, assuma sua fé. No verso 3 mesmo diz assim: firmaram um altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, quando eles voltam lá para Jerusalém, já tem outras pessoas, outros povos em volta. E agora os povos que estão em volta começam a ameaçar eles.
Mas uma coisa você tem que colocar na sua cabeça: quando você se dispõe a servir a Deus, você não está servindo, você não está obedecendo aos povos incrédulos. A partir desse momento, doa quem doer, você tem que mostrar a sua fé às pessoas. Quem você é? A quem você serve? Você não deve obrigação e satisfação a ninguém, a não ser ao seu Deus e à sua liderança, que no caso somos nós. Você não está voando sozinho, não. Você tem alguém intercedendo por ti, queridos. Mas entenda que aqui, quando eles voltaram, existiam povos lá que eram povos inimigos, e que queriam colocar na cabeça deles que eles não iam reconstruir o templo, porque aqui é o templo que foi destruído, né? É o templo que foi destruído aqui. Vamos ver o verso 8 agora. Vai lá para o verso 8. Diz assim: no segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos à obra. Põe a mão à obra, irmão. Não fica à toa no reino de Deus. Reconstrói sua vida, sua casa. Primeiro o altar, amém? Amém. Primeiro o altar. Primeiro sua vida com Deus. Primeiro sua vida com Deus no altar. Agora eles vão então reconstruir o que estava destruído. Eles então, que voltaram lá, puseram as mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Você veja aqui, ele não está colocando pessoas imaturas, está colocando pessoas já de 20 anos para cima. Queridos, sua idade cronológica, né? Ela não é a mesma da idade espiritual, no caso, né? A sua idade espiritual é a idade que o Senhor está te levantando, você vai conhecendo mais da palavra, você já vai deixando as coisas de lado, as coisas do mundo, né? As coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, a pessoa ainda carrega uma imagem de alguma coisa lá na carteirinha, ou o dólar que ganhou de alguém. Isso aqui é sentimental para mim, pastor. Vamos derreter essa medalhinha aí. Queima esse negócio aí, Jesus. Se livra disso aí, é passado. O Senhor tem coisa grande para você. Se você ficar pegado, é porque isso aqui foi da minha tataravó, tadinha. Nem está mais aqui. Mas eu tenho um apego sentimental. Pois é, mas ali tem o São Jorge que está lá, espetando o dragão, está amarrado, queima 7 vezes, Senhor. Tem um demônio por trás daquilo. Tem um espírito. E sua vida não vai para frente por causa dessas coisas. Então, eu preciso tomar cuidado. Minha vida agora, o Senhor disse assim, não faça nenhuma imagem no céu nem na terra. Mais nada. Estão vendo alguma imagem aqui? Tem uma cruz ali. E tem o chifre lá do carneiro que a gente toca aí, que é o chofar, para juntar o povo para a guerra. Agora você é o escolhido do Senhor. Você é sacerdócio santo. Você faz parte do reino de Deus. Você está nas fileiras do exército do Senhor. Você tem que ouvir, a trombeta tocou, opa, estou de pé, estou nessa fé. E ele então constitui esses levitas, pessoas já mais maduras. E então se apresentaram Jesua com seus irmãos, e Cadmiel, e os filhos de Judá, para juntamente supervisionar o que faziam a obra na casa do Senhor, bem como os filhos de Enadade, seus filhos, seus irmãos e os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo,
do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi em Israel, e cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Amém? Então todo o povo jubilou em alta voz, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Quando o rei da Babilônia veio, levou todos os utensílios, levou tudo, não sobrou nada. E o templo de Salomão foi destruído. E aquilo era suntuoso, era belíssimo, era maravilhoso, não tinha nada de um esplendor tão grande como o templo de Salomão. E agora eles estão voltando, e o que eles acham lá? Ruínas, não tem mais nada. Quero te dizer que é muito mais difícil reconstruir ou reformar do que levantar o negócio do zero. Só que aqui o que nós estamos vendo é que reconstrua a sua vida a partir de agora dentro da casa de Deus. Reconstrua aqui dentro, não reconstrua lá fora, baseado em pensamento humano, na faculdade, no que você aprendeu no livro. Gente, é errado essas coisas. Você pode fazer uma faculdade? Pode, deve. Você pode se preparar? Pode e deve, porque aí fora é uma briga de gigantes, né? Só que entenda uma coisa: você tem que priorizar as coisas de Deus. Sua vida tem que estar reconstruída dentro da casa de Deus, que foi o que eles fizeram aqui, né? Porque, olha só o que diz ali: todo o povo jubilou em altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa de Deus. Agora eles têm que começar tudo de novo, porque eles voltaram. E a partir de agora, as suas decisões passam pela casa de Deus primeiro. Como diz lá, né, em Mateus 6,33, mas primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o Senhor. Será que você tem? Será que nós temos priorizado o Senhor? Ou será que existem outras coisas à frente do Senhor? Né? Será que é o Senhor que é primeiro? Ou o seu trabalho é o primeiro? Pastor, eu tenho que botar o arroz e o feijão na mesa. Amém? E tem mesmo. E tem um monte de passarinho lá dentro da sua casa com a boquinha assim, não tem? Hã? Só que o seguinte, querido: se você deixa o reino de Deus por último, todas as demais coisas não serão acrescentadas na sua vida. Não tem como, porque o Senhor não inverte as posições. Aquilo que Ele falou que é primeiro ou é terceiro? É primeiro ou é quarto? É primeiro ou é o último? Primeiro é o quê? No grego, no aramaico, no hebraico, no judaico, tudo é primeiro. No estraico, tudo é primeiro para Deus, não tem segundo. E aí depois a gente quer que o Senhor tem que me responder, porque eu sou dizimista, coloca Deus na parede, mas na hora de servir o Senhor por primeiro, a gente não serve a Ele por primeiro. Aí eu quero começar a legislar em causa própria, quero ser o advogado para Deus. Ó Deus, né? Está aqui, ó, sou dizimista, eu não sou o quê, e papapá e tal. E coloco as minhas listas ali para o Senhor, mas aí ele diz assim: pois é, mas na hora de me honrar como primeiro, eu não sou teu primeiro. Ah não, você me dá o teu dízimo por primeiro, mas e o seu tempo é por primeiro para Ele ou não? Pensa. Seu tempo primeiro é dele? Ou não? Você dá o seu tempo para Ele também diário? 10% do seu dia para Ele, para ler a Bíblia e ter o seu tempo com comunhão com Ele?
Você tem 24 horas no dia. Qual que é o seu dízimo do seu tempo? Pensa aí. E aí, essa é a parte onde está baseado o tema choro e riso. Verso 12 em diante. Diz assim: porém muitos dos sacerdotes levitas, chefes de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Essa é a parte central da mensagem. É quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, e a gente foi para o cativeiro, e a gente pagou um preço altíssimo, mas deu tempo da gente voltar. E quando esses já idosos estão voltando para a casa do Senhor, pode vir aqui à frente a banda. Quando estão voltando para a casa do Senhor, então eles já estão velhos, e eles começam a lembrar da suntuosidade do templo de Salomão. E agora o Esdras estabelece o altar ali, e eles começam a fazer ofertas, e eles começam então a entoar cânticos e louvores ao Senhor, e eles começam então, presta atenção em mim, a chorar. Os velhos choram porque eles deixaram para trás, ou seja, eles olharam aquilo em ruínas, querido. Não tem mais templo, não tem mais casa, não tem mais aquele lugar confortável para adoração. Eles perderam tempo, eles perderam as ofertas que eles fizeram no altar, porque foi tudo levado para o cativeiro babilônico. Eles perderam pessoas. Eles choram agora também porque pessoas foram mortas. Eles choram agora porque eles sentiram um luto que não precisavam, por causa das decisões que eles tomaram erradas. Porque, queridos, entenda uma coisa: se você e eu tomamos decisões erradas, Deus não se mete nisso. O preço, quem vai pagar, as consequências, quem irá pagar, somos nós mesmos. E não adianta seu pastor orar. O cativeiro que você tiver que passar, que você entrou, que você foi para lá, você vai passar e está acabado. E o tempo quem determina agora é Deus. Porque foi Ele que levantou o Ciro e Dario para tirar e libertar o povo da escravidão, ou seja, do cativeiro babilônico e trazê-los de volta a Jerusalém. Mas agora está em ruínas, então os velhos agora estão chorando. Os velhos agora estão lamentando. Agora olhar para o passado tem que ficar como lição dos fracassos que cometemos, não somente como lamentação. Podia ter feito assim ou assado, isso não vai mudar o seu futuro. Agora olhe para o seu presente. Você que não foi para o cativeiro, agora eu falo para você, não vá. Você que foi e está voltando, deixa seu passado para trás, olha agora para frente. Deus está te dando uma nova oportunidade. A nova oportunidade se abriu para você hoje. É a nova vida. Talvez você foi para o encontro com Deus lá, abriu um leque para você. Deus falou contigo tudo sobre tua vida, o que você fez de errado, as coisas que você precisa consertar. Vá consertar, abençoado. As coisas que você não consertou e que você acha que o tempo vai curar, cuidado, isso é muito ilusório. Sua vida está nas suas mãos, o seu futuro está nas suas mãos. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez, morreu por você na cruz. Agora é com a gente. Talvez a gente fez tantas coisas erradas, porque a gente não conhecia também esse Deus. Agora eu acho interessante
é essa parte que se mistura entre o riso e o choro. Quantas vezes você chorou e daqui a pouco já misturou com riso? Você teve esse sentimento tão gostoso? De lembrar o que você fez de errado, de lembrar o seu passado horrível, mas que agora o Senhor te deu uma nova oportunidade, e agora você começa não só a chorar, mas agora você começa assim como eu estou fazendo aqui, agora você já ri. Por quê? Porque o Senhor tem um futuro maravilhoso para você. O presente já está mudado agora. Agora o que eu faço daqui para frente é como os jovens, né? Os jovens agora, eles estão rindo, porque eles também passaram. Eles estavam juntos com os pais lá no cativeiro. Esses de 20 anos para cá, eles nasceram no cativeiro, gente. Assim como eu e você, eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci lá no cativeiro também. Mas agora eles estão com 20 anos e 20 anos para cima, porque 70 anos ficaram lá, nasceram no cativeiro. Agora eles começam então a rir. E agora é um misto de choro com alegria. E é isso que o Senhor quer te dar, essa oportunidade. De você que agora nasceu de novo no reino de Deus. Você que é um novo convertido na presença do Senhor. Ou você talvez era um velho convertido, mas que você foi para o cativeiro e voltou. Deu tempo. E agora nós estamos aqui, né? Porque a vergonha do teu passado acabou. Você não deve mais nada. O Senhor já pagou todo o preço por você. Lá na cruz do Calvário. Está tudo quitado. E os que ouviam de longe não distinguiam entre o choro de alegria e o choro de pesar. Assim será a sua vida com Deus. Você vai chorar de alegria daqui para frente. Te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai com essa bênção. Ótimo domingo.